E estamos aqui com uma ação do Bolsonaro que, na realidade, é trocar 6 por meia dúzia. É simplesmente isso. Minha gente, presta atenção numa coisa. O presidente Bolsonaro ontem, ele demitiu o presidente da Petrobras, o general Joaquim da Silva Luna. E por que ele demitiu o presidente da Petrobras? Porque o presidente da Petrobras, a mando dele, será que ele manda alguma coisa no próprio governo dele? Eu acho que não. Eu acho que ele não manda absolutamente nada. E por que eu digo isso? É porque quem manda realmente no governo dele é o capital, tá? Nacional e o capital internacional que fica dando as cartas aqui. E esse capital nacional e internacional está ganhando muito dinheiro. No ano que passou agora, foram 106 bilhões de reais que esse capital rachou entre eles. Mas talvez você não saiba de uma coisa. Você sabe quem é o sócio majoritário da Petrobras? É óbvio que eu estou falando da Petrobras. Sabe quem? O governo. E sabe quem é que leva a maior fatia dos 106 bilhões? O governo. Sim, o governo. O restante, então, é dividido entre os acionistas minoritários, que são mais ou menos 800 mil, parece aqui no Brasil, tá? E o restante vai para os grandes investidores internacionais que abocanham, então, essa dinheirama toda. Isso tudo se dá em cima da miséria, da sua dificuldade em pagar o gás, que antes, lá no governo que, se você votou em Bolsonaro, você deve ter acreditado que aqueles 45 pratos que você pagava ia cair para 35, e hoje está 150 em São Paulo, aí você não tem dinheiro, tem que comprar em 10 vezes um cartão de crédito, porque gasta sendo comprado em cartão de crédito. A mesma coisa aquelas pessoas lá, né, aquela senhora no posto de gasolina, né, bradando contra o valor, né, de R$ 2,80 lá no último ano do governo Dilma. Agora nós estamos entre 8 e 10. Ela desapareceu e todos os críticos também desapareceram. O próprio Eduardo Bolsonaro, que bradava o Brasil autossuficiente, também desapareceu. Mas voltando aqui à vaca fria, tá? E a vaca fria é justamente Bolsonaro. E por que eu digo isso? Porque ele não manda absolutamente chonga nenhuma. Nós temos um ponto de lança dentro do governo Bolsonaro, desde o início. Quem é esse ponto de lança? O ministro, o Paulo Posto Ipiranga Guedes, que, aliás, de tão fracassado, nem é mais Posto Ipiranga, ele deveria ser frentista, porque ele é um completo desastre desde o início. Tanto é que agora o próprio governo esconde ele nessa história da campanha. Porque se ele aparecer, minha gente, o Bolsonaro só vai perder votos. E o Bolsonaro, então, voltando lá atrás, conforme eu estava falando, ele ontem, não é, demitiu o tal general. Demorou muito a demitir, tentou, teve resistência e tal. E anunciou o nome, então, do novo presidente da Petrobras. Bolsonaro anuncia, aqui no Brasil 247, vocês estão vendo na tela agora, Adriano Pires. Adriano Pires é um cara que é a favor justamente da continuidade dessa política que assalta o teu bolso, que assalta a nação brasileira, a favor desse capital que levou grande parte dos 106 bilhões de reais. Você tem que entender isso. Quem entrou agora é pior do que quem saiu. É simplesmente isso. Além desse cara ser, desde o início, um defensor da privatização por completo da Petrobras, que não ainda se conseguiu, e eles estão tentando isso. Então, a entrada desse camarada lá foi escolhido por Bolsonaro. Bolsonaro não sabe nem quem é esse cara. Bolsonaro é um completo ignorante. Como, aliás, disse o ex-presidente da Petrobras, que ele também demitiu. Castelo Branco disse, o Bolsonaro realmente ele não sabe das coisas. E ainda ameaçou. Em 2022, o mercado não vai estar com ele. Ou seja, Bolsonaro, se você fizer alguma coisa que nos desagrade, você simplesmente vai dançar. Você vai perder a eleição. Você está entendendo agora? Você está entendendo? Você tem que entender esse movimento. Então, é só palhaçada isso. Na verdade, é trocar o que era ruim pelo péssimo. É isso que o Bolsonaro fez. O governo Bolsonaro, aqui no 247, oficializou nesta segunda-feira, ontem, a indicação do economista Adriano José Pires Rodrigues, especialista no setor óleo e gás, para presidente da Petrobras, em substituição ao general já dito, que ganhava 264 mil por mês. Ganhou agora de bônus, só ele, 1,4 milhão de reais. Só de bônus pelo bom resultado em esfolar você. Então, em substituição. E esse cara, como diz o título, é um consultor entreguista que negava o pré-sal como presidente da Petrobras. Você entendeu, gente? Não caia nessa. O gás vai continuar aumentando, a gasolina vai continuar aumentando, o diesel vai continuar aumentando e a tua vida vai continuar piorando. Agora, você tem uma possibilidade de você mudar isso. Eleja alguém de respeito e que queira reverter tudo isso. E você sabe de que eu estou falando, não sabe? Se esse vídeo foi útil a você, deixe seu like, nos siga e, se puder nos ajudar, nosso pix é drjcr@gmail.com. Muito obrigado pela colaboração.